Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês que estão assistindo essa palavra que eu vou dar agora acerca do Davi Filho. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações para você receber os vídeos aí no seu celular. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Davi Filho. O Davi Filho, ele perguntou quem quer que ele volte para a igreja Deus e Amor. Uns foram a favor, outros foram contra. Muito mais a favor. É claro que eu também dou também a minha palavra favorável ao Davi Filho voltar para a IPDA. Só que tem um problema. O Davi Filho também é outro que nunca deu bom exemplo, bom testemunho dentro da IPDA. Eu conheço o Davi Filho, a história do Davi Filho na Deus e Amor, desde quando eu entrei na igreja Deus e Amor. Já faz mais de 30 anos que eu entrei na igreja Deus e Amor. E sempre nós vimos escândalos envolvendo o Davi Filho. Já foi punido várias vezes, já foi disciplinado várias vezes. Não foi só agora que ele teve aquele problema com aquela mulher, que ele estava lá na internet. Não foi só aquele problema. O Davi Filho já foi punido na Deus e Amor umas 3, 4 vezes. É separado da família, da esposa, ela não quer nem saber dele mais. E porque do que ele fez no passado, né? E foi disciplinado, com certeza, pela igreja, depois voltou de novo. Então, é o seguinte, o Davi Filho, ele, infelizmente, é complicado, porque o Davi Filho não é de confiança também. Ele não é de confiança. A gente não pode depositar confiança nele, a gente sempre fica com o pé atrás. Porque a gente não confia. A verdade é essa, irmão, infelizmente. Infelizmente, a verdade é essa. A gente ser usado por Deus é uma coisa, irmão. Você tem que entender uma coisa. Tem muita gente aí que é usado por Deus. Tem dons, não é? Mas é aquele negócio, dons não vai salvar ninguém. Dons não vai dar garantia de salvação para seu ninguém. Dom é dom, salvação é salvação. Talvez a pessoa recebeu os dons quando era fiel. Quando a pessoa era fiel, quando a pessoa era temente, Deus deu os dons. E Deus, ele não tira o dom da pessoa. Eu creio que Deus não tira o dom da pessoa. Mas é aquele negócio, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Por quê? Porque você praticou a iniquidade, que é o pecado. Então, pessoal, é o seguinte, o Davi Filho, o povo da IPDA, quer que ele volte, mas não confia nele. A verdade é essa. Todos nós queremos que ele volte para o ministério, mas a gente não confia nele. Por quê? Porque, irmãos, um pastor, ele tem que ser casado. Ele tem que ser casado, ele tem que ter família, ele tem que ter mulher, não é? Eu, no meu modo de pensar, pastor, ainda mais de uma grande igreja, um pastor conhecido no Brasil, no mundo inteiro, uma pessoa que vai estar na frente de um rebanho sem uma companheira, sem uma esposa, é muito difícil. É muito difícil, irmão, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Nos dias que nós estamos passando, é muito difícil. É quase impossível uma pessoa se manter fiel. Um pastor se manter fiel sem esposa.
Então, o Davi Filho, ele é uma pessoa que a gente não pode confiar. Não pode confiar. E ele perguntou, né, o que a gente achava dele voltar para o ministério da Deus e Amor. Irmão, depois que esse povo cai, todos eles ficam bonzinhos. Quando eles estão no auge, lá em cima, quando eles estão, né, eles são, vamos dizer assim, eles são ignorantes. Eles desfazem das pessoas. Eles mal cumprimentam as pessoas. Mas depois que cai, fica abraçando todo mundo. Fica abraçando todo mundo. Na igreja Deus é Amor, tinha pastores na nossa igreja que mal eles te cumprimentavam. Quando eles estavam lá em cima, que eles eram os poderosos, eles mal te cumprimentavam. Mas depois que eles caíram, depois que eles fracassaram, aí eles ficam mais humildes, parece que ficam mais humildes. Então, o Davi, tomara que agora ele se consertou, né? Não sei, não conheço ele, não conheço a vida dele. Eu não sei, ninguém sabe o que ele anda fazendo. É complicado. É complicado esse homem sozinho, sem mulher, né? Ninguém sabe o que ele anda fazendo. Ninguém sabe. Ah, mas ele prega muito, ele ora muito, ele é igual o pai dele, não sei o quê. Irmãos, isso daí não quer dizer nada, não. Isso daí não quer dizer nada, não. Porque ele ora muito, porque ele tem dons, porque ele tem dom de cura, tem dom de maravilha. Tudo bem, tem dom de cura, tem dom de maravilha. Mas também não deixa de ser um escandaloso, né? Que ficava escandalizando a obra de Deus. Davi Filho já estava fazendo vergonha na gente, irmãos. Deus me perdoe, já estava fazendo vergonha na gente. É um levanta e cai danado. É um levanta e cai danado, né? Você não sabe a hora que ele está de pé, a hora que ele está caído. Volta e meia aprontando. Volta e meia pisando na bola, né? Então, gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque o testemunho, irmãos, o pastor, ele tem que ter bom testemunho. O pastor, ele tem que ter bom testemunho. O camarada errar uma vez, pode acontecer do camarada errar uma vez. Agora, ficar errando direto, E o pior, sabe o que é? É que esse pessoal, irmãos, eles só vive aprontando. E quando eles estão no altar pregando, eles querem dar chicote. Eles querem dar chicote. Você vê que o Davi Filho estava lá com problema com aquela mulher lá, e ele subia no púlpito e metia o cacete. Metia o cacete, parecia que o homem era um santo. Parecia que o homem era um santo. Então, a maioria desse pessoal que quer pregar duro, que quer corrigir, que quer doutrinar, que quer botar moral na igreja, a maioria desse pessoal, irmãos, é vida torta. A maioria desse povo é vida torta. Certa vez tinha um pastor pregando, ele falou com nós o seguinte, ó: quando você vê um obreiro subir em cima do púlpito e só ficar querendo pregar doutrina, e só ficar dando cajado, e só ficar querendo dar lição de moral na igreja, no povo, irmãos, abra o olho com esse cidadão. Abra o olho com ele, porque ele costuma ser o mais errado que tem. E você sabia que isso é verdade? Você sabia que isso é verdade? Eu tenho observado, meus irmãos, no longo da minha caminhada, do que eu tenho observado, aqueles pastores que mais pregavam duro, aqueles que mais
exortava aqueles que queriam passar uma imagem de santo para o povo. Irmãos, praticamente todos eles aprontaram. Todos eles aprontaram. Muitos estavam, tudo aquilo que eles pregavam que não era para fazer, eles estavam fazendo. Tudo aquilo que eles pregavam, metiam o cacete, eles faziam. Eles faziam. E subir em cima do altar, eu não sei qual é o objetivo, qual era a intenção, tudo aquilo que eles pregavam contra, eles faziam. Então tem que ter cuidado com esses... Infelizmente, irmão, tem que ter cuidado com esses irmãos, com esses irmãos, esses obreiros, essas obreiras, esses pastores, que querem pregar duro. Eu sou doutrinador, Deus me usa assim, eu falo a verdade. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, vai embora. Irmãos, a maioria desse povo, todos eles aprontaram. Todos eles aprontaram. Viu? Tanto dentro da IPDA, como na Assembleia, como em outras igrejas, a maioria daqueles que queriam dar uma de santo, fomos ver depois, não é santo, é nada. Não é santo, é nada. Eu tenho até medo desses pregadores que ficam aí pregando doutrina. Eu tenho até medo. Quando eu vejo aqui na internet, aqui, ó, fulano metendo no cacete, pá! Eu fico olhando assim, eu falo, será que esse camarada, será que esse cidadão aí vive mesmo na santidade? Ou é igual outros milhares que nós já vimos e que não era nada daquilo? Não era nada daquilo. Então, gente, vamos orar pela Igreja Deus e Amor, é uma igreja boa, é um ministério bom. Deus e Amor é um ministério bom, é um ministério maravilhoso, tá? Um povo humilde, um povo simples. É um lugar que você vê Deus operar sinais, prodígios e maravilhas. E o diabo tem lutado muito com esse ministério. Por quê? Porque foi o único ministério, irmão, que perseverou na doutrina. Foi o único ministério que perseverou na santa doutrina. Foi o único, não tem outro. Não tem outro. Ministério grande eu estou falando. Não tem outro. É o único ministério que permaneceu na doutrina. O Davi Neto que queria bagunçar agora a igreja. Ele que queria bagunçar a igreja. Bagunçar, que eu digo assim, querer implantar o mundanismo dentro da igreja. Ele que queria. Não é? Pintando a igreja lá de preto, escandalizando. Fumaça, luzes, ele que queria escandalizar a obra de Deus. Mas a Igreja Deus e Amor é uma igreja boa, doutrinária, doutrinada. Pode ter algumas coisas, como dizer assim, pode ter algumas coisas, alguém que não obedece à doutrina, tem, mas é uma meia dúzia. O Davi Neto foi lá no programa lá se eu não me engano, do Tom, César Cavalcante, e ele falou que na Igreja Deus é Amor, ele perguntou lá se era pecado jogar futebol lá, se era pecado futebol. Ele falou que a igreja não permitia, mas a maioria joga. Ô bicho mentiroso! Ô bicho mentiroso! Eu acho que ele joga e aí ele quer botar todo mundo no fogo. Ele gosta de futebol, que ele já falou que não é pecado, falou ao vivo. Ele gosta e ele quer condenar todo mundo agora, que todo mundo... Não, lá é proibido, mas a maioria gosta. A maioria joga. Pô, pelo amor de Deus, Davi Neto, vai contar mentira lá no inferno. A maioria dos que ainda Deus é Amor joga futebol, Davi Neto. A maioria, eu acho que é 1%, 2%, que eu nem vou dizer que joga, mas que torce para time de futebol. Deve ter aí uns 2% aí que ainda não foi liberto dessa... Mas os crentes lá são libertos, Davi Neto. Os crentes da Deus e Amor são libertos. A doutrina nos libertou. A doutrina, a palavra de Deus, ela nos libertou. Ela nos libertou. Né?
E ele falou também lá que a metade da igreja está a favor dele, dessas mudanças. Pelo amor de Deus, pelo amor de... Se eu fosse você, eu tinha vergonha de falar isso. Que a metade da igreja está ao seu favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que metade que está ao seu favor? Que metade? Você não vê nas redes sociais o povo? Você não vê nas redes sociais todo mundo? Quando você foi disciplinado pela diretoria, você vê que todo mundo é só compartilhando, todo mundo feliz, dando glória a Deus. Como que está todo mundo do seu lado? Dando glória a Deus, não é porque o povo não gosta de você. Dando glória a Deus, por quê? Porque você já era para ter sido disciplinado há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Porque você é contra os regulamentos da igreja. Você quer mudar a igreja. Ninguém quer mudança na igreja de Deus é bom, não. Ninguém quer mudança dentro do ministério, não. Ninguém quer acabar com a doutrina, não. É só você mesmo. É só você que quer acabar com a doutrina. Porque você não é liberto. Você nunca foi liberto. Você nunca foi liberto, né? Você nunca foi liberto. Então, gente, é isso aí. E que Deus abençoe a todos vocês. Você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. E que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.